Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Tayana Cardoso, sou engenheira sanitarista e ambiental, formada na Universidade Federal de Santa Catarina, instituição onde eu fiz o meu mestrado em engenharia ambiental na área de resíduos sólidos urbanos, mais especificamente com recicláveis. Não menos importante, sou florianopolitana, fui conselheira de saneamento da cidade e atualmente eu estudo informações em saneamento. Sou pesquisadora nessa área, mas com foco em resíduos sólidos. Por isso achei importante vir conversar com vocês sobre o caso da CONCAP, essa situação recente aí colocada pelo prefeito João Loureiro, e o que eu acredito que que possam ser algumas consequências em relação a essas mudanças na estrutura de governança do manejo dos resíduos sólidos da nossa cidade. Bom, também estou gravando esse vídeo porque recebi muitas informações, na verdade desinformações em alguns casos. Busquei esclarecimento, busquei conversar com as pessoas que estão mais próximas das estruturas de funcionamento aí dos resíduos da cidade, então engenheiros sanitaristas que eu tenho proximidade na CONCAP, busquei os dados, então tentei ler toda essa documentação que foi colocada, né? Confesso que queria ter feito esse vídeo antes, mas é preciso um pouco de maturidade para compreender todos esses textos que foram colocados, um volume bastante considerável de textos, né, e de mudanças jurídicas, um juridiquês, assim, que talvez só mais para frente a gente vai entender as reais consequências. Mas, enfim, como técnica, vou conversar com vocês questões técnicas, tentar trazer isso de uma forma mais pedagógica e em algumas situações vou também comentar um pouco da questão política, né, desse histórico político. Acho também que a CONCAP é uma empresa que é muito orgulho nosso, né, de nós florianopolitanos. Eles desempenham uma infinidade de serviços que eu vou conversar aqui com vocês, vou mostrar para vocês, além dos serviços não descritos, né, porque sempre quando tem um pepino, alguma coisa, chama a CONCAP que a CONCAP resolve, e é realmente isso, assim, a CONCAP é uma empresa de cuidado, ela é uma empresa que cuida de nós, né, que cuida da nossa cidade. Então, assim, queria também, nessa mensagem inicial, deixar esse espírito de que é uma empresa que cuida da gente, que cuida do bem comum, tá bem? A mensagem é um pouco extensa, eu vou falar, talvez me estenda um pouquinho, né? Mas eu peço que vocês que acharem interessante compartilhem essa informação e quem sabe a gente grava uma segunda mensagem, vocês podem mandar perguntas e eu tento esclarecer tudo que tiver aí do meu conhecimento. O que eu acho interessante? Que a gente entenda um pouquinho do histórico dessa instituição. A CONCAP vai fazer 50 anos esse ano, né? Além disso, né, se a gente for falar de históricos e contexto, né, trago também um pouco nessa questão mais introdutória, né, do quão complicado é que o prefeito altere a estrutura de governança do saneamento de uma empresa que cuida da saúde da gente, porque saneamento é saúde, é cuidado em saúde de forma preventiva, né? Quero que vocês observem isso. Então, a gente, em meio a uma pandemia, temos aí uma situação de chuvas, de enchente, de um acidente com uma estação de esgoto, né? Com uma estrutura que faz parte de uma estação de esgoto na lagoa. Então, a gente tem um colapso do saneamento em Florianópolis, em meio a uma pandemia e ainda intensificado por uma questão política que poderia ter sido melhor conduzida. Então, faço uma crítica de condução mesmo. Acho que foi o pior momento. O prefeito devia estar focado na aquisição de vacinas, nisso, né, nessa situação, e em manter uma ordem aí das estruturas de governança sanitária para que todos estivessem trabalhando em conjunto, para a gente conter todos esses danos, conter principalmente essa perda de pessoas e vidas, né? A gente tentar manter aí todas as possibilidades de resguardos de nossos cidadãos, porque são todos muito, acho que é o sentido da cidade, né? Nós somos a cidade, então é para isso que toda a estrutura da cidade funciona para cada um de nós, né? A sacralidade das nossas vidas está em jogo.
Então, a minha primeira crítica a esse momento e também a falta de diálogo do prefeito, tanto no controle social, o Conselho de Saneamento não foi a nenhum momento apresentada essa proposta, nem digo pedir a opinião do Conselho, que é algo meio natural, né? O Conselho está ali para aconselhar o prefeito, mas nem apresentada a proposta foi para esses conselheiros, né? Então, não teve nenhuma oportunidade para que fosse alertado o prefeito de que a alteração na estrutura de governança tem consequências, né? Que falarei um pouquinho mais a seguir. Mas voltando à história da CONCAP, então a CONCAP vai fazer 50 anos, né? Em 1971 ela foi criada, ela tinha um papel mais em relação a pavimentação e tal, e mais para frente, em 76, 5 anos depois, ela começou a desempenhar o papel da coleta dos resíduos da cidade, né? E já em 77 começou a Operação Verão, né? Trabalhando nas praias, né? Coletando os resíduos nas praias. Em 86 a gente teve o início da coleta seletiva, então pensem, né, já em 1986, antes da Eco 92, né, Florianópolis já tinha esse cuidado, né, as pessoas da cidade já se importavam com a questão da coleta seletiva. Ela é a coleta seletiva mais antiga do país. Tem aí uma discussão entre Curitiba e Florianópolis, mas como as primeiras ações de coleta seletiva aconteceram em algumas comunidades em 86, e depois em 88 a gente teve o projeto Beija-Flor, Florianópolis é a capital que tem a iniciativa de coleta seletiva mais antiga do nosso país. Isso é um orgulho para nós, né? Em 98 começou coleta de materiais pesados, fogões, geladeiras, sofás, né? Então a gente tem toda uma agenda de coleta de resíduos pesados. E a partir próximo a 2000, a gente teve a desativação daquele lixão que existia na frente do cemitério, que é o mangue hoje em dia, né? O mangue tá... A gente ainda tem ali, né, precisa ter uma recuperação daquele lixão. Hoje acontece lá, o centro de transbordo da CONCAP, onde importantes operações logísticas acontecem naquele espaço, mas é um mangue da nossa cidade e precisa ser recuperada ainda aquela área. Não tem construções significativas em cima, porque ainda tem atividade daqueles resíduos que foram colocados durante tanto tempo naquela região, né? Em 2017, a gente teve uma importante alteração na estrutura jurídica da CONCAP, que ela virou uma autarquia. E por que ela virou uma autarquia? Ela era uma empresa de economia mista, né? Então, isso quer dizer que a gente tem aí entes privados e públicos na estrutura jurídica, com controle acionário público. E aí teve uma alteração nessa estrutura jurídica para tornar a CONCAP uma autarquia, quer dizer, toda controlada pelo poder público. Sem entrar nos detalhes da mudança jurídica disso, né, que isso é fácil de olhar na internet, vocês podem dar uma pesquisadinha nas consequências dessa mudança, mas a principal justificativa dada pelo prefeito à época é que a CONCAP estava com uma dívida previdenciária de aproximadamente 222 milhões de reais. Então, essa manobra jurídica foi realizada para que fosse renegociada essa dívida, uma possibilidade de renegociação da dívida, diminuir os seus juros e aumentar aí o parcelamento para que ela fosse, né, paga, né, com mais possibilidades. E isso para conter a execução da dívida, que uma vez que o governo executasse a dívida da CONCAP, ela tomaria possivelmente, né, a sua infraestrutura para quitar a dívida, e isso seria o fim da CONCAP. Então, o prefeito Jean justifica em 2017 a mudança da estrutura para poder salvar a CONCAP do seu fim. O que eu acho muito curioso, porque tecnicamente o que o prefeito faz hoje é espalhar a CONCAP em diversas secretarias, em 2 secretarias, né, que é a de infraestrutura e a de meio ambiente, o que é o fim da nossa autarquia, né, juridicamente, né. Então, é engraçado se você der uma olhadinha em como é que foi, né, é um passado recente até, né, em 2017, a aprovação se deu em 10 minutos na Câmara de Vereadores,
Muitos vereadores nem conseguiram chegar, quando chegaram na Câmara de Vereadores a eleição já tinha sido realizada. Então, mostra um pouco do interesse, né, do poder público em discutir a CONCAP, uma empresa que é nossa, né? Então, naquela época já não teve, porque tinha uma preocupação da possibilidade de, enfim, de privatizar a empresa, toda essa preocupação que às vezes é esclarecida com diálogo, né? Então, naquela época, em 10 minutos foi feita essa votação na Câmara de Vereadores e foi passada a ser autarquia, então, a CONCAP, né? Bom, mas eu queria também, relembrando isso, eu queria também trazer para vocês a quantidade de serviços que a CONCAP oferta, né? Acho que é importante a gente relembrar sempre, né, que a CONCAP não faz só a coleta de resíduos, né, dos resíduos, a coleta convencional, né? Além da coleta convencional, que também é feita em barcos, por exemplo, para o pessoal da Costa da Lagoa, né? Porque universalizar saneamento, ela não é só chegar ao alcance dessa coleta, né? Mas também depois do tratamento, né? Todo depois, o pós-coleta. Então, a CONCAP hoje, ela faz um serviço, assim, muito importante, porque ela consegue pegar dificuldades de outras cidades, por exemplo, a coleta em morros, né? Para quem não conhece, até tem momentos em que a CONCAP desce os resíduos com sacos de ráfia para chegar num ponto específico onde o caminhão consiga acessar e fazer a coleta nesse ponto intermediário. Então, tem a coleta em morros, tem a coleta por barcos, né? Então, a gente faz serviços uma logística muito refinada para conseguir com que todas as pessoas tenham acesso a coleta de resíduos, tá? Além disso, a gente tem a coleta seletiva, que é uma coleta diferenciada, que não é feita da mesma maneira da coleta convencional. Às vezes é feita com caminhão compactador, mas com baixa compactação. Às vezes o caminhão não é o compactador, mas é um esforço tremendo para que também tenha essa coleta, que os materiais são um pouquinho mais volumosos, né, do que quando a gente compacta. Faz a remoção de entulhos com caçambas, faz capina mecanizada, capina manual, faz roçagem, limpezas de valas, canais, raspagem. Quem aí que não lembra quando tem assim as cheias no Santa Mônica, ali naquela região, quão importante é a manutenção daqueles canais, que são canais que foram construídos, né? E se a manutenção não é feita, inunda toda aquela região, né? Alaga toda aquela região. Também tem a varrição das vias públicas, manutenção de praças, parques, administração de estacionamento e sanitários públicos, limpeza em eventos, festas religiosas, limpezas de praias, mutirões de limpeza em épocas de eventos extremos de chuvas, de enchentes, né? Educação ambiental, né? Quem aí não conhece o Museu do Lixo, é importante você ir lá no CTR, perto lá do Itacurubi, você vai conhecer um trabalho incrível que é feito ali pelos funcionários da CONCAP. Muita educação ambiental com escolas também, né? Ensinando como é que faz em casa, como que a gente pode ajudar para que a coleta dos resíduos, a coleta seletiva aconteça de forma mais eficiente na cidade. Então, assim, se tratam de muitos serviços. O que a CONCAP oferta é um hall de serviços específicos, né, especializados, que são realizadas com muita excelência, muita competência, e que não é fácil que uma empresa venha, são 50 anos para isso tudo acontecer, né, que uma empresa venha e do dia para a noite desempenhe essas atividades aqui. Então, a gente precisa ter noção, né, do quantos são os serviços que são ofertados para nós. A gente paga uma taxa, né, como cidadão, cada pessoa que paga a sua taxa tem todos esses serviços aqui à sua disposição. Não é só a coleta do resíduo do saquinho de lixo ali na frente da nossa casa, é você poder conviver numa cidade sem ter risco de acidente, né? Você não tá ali suscetível a ter contato com material contaminado, com seringas, com agulhas, né?
Então, é importante que você tenha noção disso. Mas esses trabalhadores, sim, esses trabalhadores estão suscetíveis a acidentes de trabalho, a longas jornadas exaustivas, né? Então, correr atrás dos caminhões não é uma coisa fácil, né? Pegar sol, pegar chuva. Então, é um tipo de trabalho que exige muito desses trabalhadores, da sua saúde, né? E também tem um risco envolvido aí ao contato com os resíduos sólidos urbanos, né? Nem todo mundo tem consciência sobre encaminhar, acondicionar os seus resíduos de maneira segura, pensando no outro, pensando nos trabalhadores. Então, esses trabalhadores também sofrem acidentes de trabalho, também sofrem, né, com cortes, com perfurações, né? E isso faz com que seja um trabalho insalubre, um trabalho muitas vezes penoso. Faz com que, pela Justiça do Trabalho, eles tenham direitos de insalubridade, por exemplo, que incide até 40% dos seus salários, né? E além disso, a gente precisa saber que não dá para nivelar esses tipos de serviço de saneamento, esses tipos de serviço, por baixo, querer pagar o menor salário possível, porque as pessoas vão buscar atividades que sejam melhores, que remunerem eles de outra maneira e que eles não estejam aí com a sua saúde em risco, né? Então, a insalubridade, ela mitiga apenas o risco que essa pessoa tem, né? E possivelmente um dano à sua saúde que ela vai ter e mais para frente ela vai ter que lidar com isso, né? E isso é a insalubridade. Portanto, gente, tem muito mais detalhes da questão de remuneração, de encargos e salários desses trabalhadores que não é do nosso conhecimento comum, é algo realmente muito específico, que precisa ser olhado com cuidado, né? Não dá para taxar de nenhuma maneira esses trabalhadores. Eles tinham feito um acordo exaustivo. As lutas da CONCAP são lutas muitas vezes para ter materiais para poder trabalhar, para poder ter caminhões com qualidade, para poder ofertar serviço. Eles lutam por todos nós. A maioria das questões não são só questões de remuneração, que eu não vou entrar em detalhes, não é da minha competência, eu acho que esse assunto não vai se extinguir. Eu só acho que as questões têm que ser colocadas com clareza, sentado numa mesa e discutir. O acordo coletivo encerraria em novembro, seria a melhor oportunidade para o prefeito sentar, conversar, renegociar e colocar até a situação financeira da prefeitura, que faz com que necessite desses acordos, que esses acordos sejam ajustados, né? Enfim, né, passando para o assunto principal, sobre a pulverização da CONCAP em mais de uma secretaria, é importante que vocês saibam que secretarias, elas têm diversas atividades ali sob sua responsabilidade. Então, tirar a CONCAP de uma estrutura de administração pública indireta, que era a autarquia, e recolocar ela numa administração pública direta, que é através das secretarias, primeiro que isso é algo que a maioria das capitais brasileiras já não estão nesse caminho, estão no caminho realmente de ter estruturas com maiores autonomias e consigam desempenhar melhores as atividades. Então, municípios menores têm estruturas de governança que são dentro da administração pública direta, né? Então, faz com que essas secretarias que têm N outras atividades, elas coloquem resíduos como mais uma das atividades, né? Não vai ter mais também uma única pessoa respondendo, teremos mais secretários, mais pessoas, pulveriza um pouco a responsabilidade da pasta de resíduos, né? Que como eu falei para vocês, faz tantas atividades, né? Então, isso dificulta um pouco a cobrança, acompanhamentos de planos. A gente tem o Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente tem o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos recentes, tá? Com metas, com coisas a serem acompanhadas e executadas, tá? E além disso, o prefeito precisa passar a lei, que é a Política Municipal de Resíduos Sólidos, que já tem algo construído, acompanhei os diálogos, mas não tramitou, isso não teve nenhuma necessidade de regime de urgência e algo crucial para discussão, inclusive para pensar no futuro da CONCAP, né? A política deveria ser algo que esteja assim, né, na urgência do prefeito, que determina quem são os grandes geradores, que determina, enfim, a cobrança também pode ser melhor discutida, né? Sem a cobrança de grandes geradores, a gente tem aí esse custo
né? Compartilhado para todos os munícipes, né? Então, bom, tudo isso tinha que ser discutido na política de resíduos municipal e ainda não foi discutida, né? Então é isso, meus amigos. Eu queria deixar aí a minha contribuição e a minha preocupação. Prestem atenção, isso não foi discutido nem no Conselho de Saneamento, foi passado assim, corrida, toque de caixa. Será mesmo que teremos bons resultados com isso? Eu duvido muito, espero estar errada, né, mas enfim, contra fatos, né, a gente precisa mesmo lutar pelo direito da gente ter a CONCAP não ser destruída e a gente continuar com o serviço de excelência que oferta para a cidade de Florianópolis. O prefeito está mexendo em algo que vai para além da gestão dele, né? É uma decisão política, mas que vai envolver as nossas vidas, né, por um bom tempo. Então é isso, gente. Se quiserem discutir mais algum ponto, mandem perguntas que a gente continua essa discussão e tenta contribuir para o diálogo social. Um grande abraço e até a próxima.